Olá, Salve, grande Person! o que Muito estamos boa noite, ouvindo? meus irmãos. Você me ouve bem, Person? Sim, e você? Tudo te ouço e te vejo bem, graças a Deus. Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Muitíssimo bem-vindos mais uma vez à nossa conversa, nossa já tradicional conversa de domingo, aqui no Oratório Virtual. Uma conversa que tem como fim, como objetivo principal, enlarguecer, ajudar a enlarguecer a sua vida intelectual. O católico não pode prescindir de possuir uma vida intelectual relevante. Primeiro, porque Deus nos deu o intelecto, graças a Deus, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu uma alma. Essa alma precisa ser preenchida com coisas boas. E Deus deixou a beleza, né, entre muitas coisas. Deus deixou a beleza para que a gente conseguisse cumprir, conseguisse realizar esse intento. Então, a conversa de domingo é uma ajuda, é uma maneira que o oratório tem de fazer com que você aumente seu repertório cultural, porque sempre você vai encontrar aqui uma conversa relevante. Hoje nós começamos aqui com uma peça do barroco francês, uma peça do grande compositor barroco francês, Jean-Philippe Rameau, interpretada ao cravo pelo saudoso grande mestre Scott Ross. Já não está mais entre nós, mas foi um dos masters assim, da arte do cravo. E a gente ouviu uma peça chamada Le Cyclope. E a gente começou com essa música Hum, hoje, não foi à toa, não. É porque o Pesson hum. vai trazer para a gente vai debater, conversar um pouquinho sobre uma peça de um autor francês, justamente um autor francês que viveu mais ou menos na mesma época que o Jean-Philippe Rameau, né? Enquanto se Ah, tá. ensinava a peça, na época em que se ensinava a peça que o Pesson trouxe para a gente, as pessoas deviam ouvir coisas mais ou menos como essa belíssima peça que a gente começou ouvindo. Caro Pesson, seja bem-vindo mais uma vez. O que é que você trouxe? O que é que você aprontou para a gente hoje? Boa noite, Joaquim, boa noite aos amigos que nos acompanham. Esse domingo seria, João já estaria de volta, normalmente, mas ele foi acometido de uma gripe, ele e Leila, né, estão acometidos de uma gripe, mas já estão se recuperando, já estão bem. E, e, enfim, eu separei aqui para gente, para hoje, a peça O Avarento, do Molière, ali de 1667, 68, por aí, assim. É um pouquinho Pesson, depois dessa canção. Oi. isso. Fala um pouquinho para a gente, então, quem foi? Esse é um nome muito famoso. Eu, vergonhosamente, não conheço nada de Molière ainda. Acho que a partir de hoje, eu já tenho muita vontade de ler, acho que a partir de hoje eu vou ficar com mais vontade ainda. Fala um pouquinho quem foi Molière. Vale muito a pena a leitura. Ele é considerado o pai da comédia. É um pouco de exagero, mas enfim, é com ele que a comédia passa a ser respeitada como arte, como dramaturgia. Até ele, a comédia, mesmo com Gil Vicente, mesmo com essa turma toda, assim, a comédia não era considerada dramaturgicamente menor. E ele meio que quebra isso, né? Com ele começa a ser respeitado. A comédia começa a ser respeitada como arte. E ele nasceu ele em 1622, se não me engano, e era filho de comerciantes, de um comerciante abastado, bem-sucedido, chega a se formar em direito e tudo, mas ele acaba, aos 21 anos, ele faz a primeira companhia de teatro dele, que faliria 2 anos depois, assim, e aí uns biógrafos falam que eles perambularam atuando, outros falam que eles fugiam dos credores. Aí vai do gosto do freguês. Eles ficaram coisa assim de uns 10, 11 anos pelo interior da França, que era uma trupe muito próxima ali da comédia dell'arte, muito próxima. A diferença, assim, eu não diria que seria uma comédia dell'arte
como a gente conhece, é porque ele, desde o primeiro momento, ele tinha uma coisa da originalidade, assim, ele até pegava os elementos do que ele via ao redor, mas ele colocava sempre sobre o crivo do olhar dele, assim, né? Era muito personal as coisas que ele fazia. Então, e ele tinha, esses 10 anos que ele perambulou pelo interior da França, foram muito úteis, assim, artisticamente, porque ele lidou com públicos muito variados e era mais ou menos assim, o público pedia um tema e ele tinha que se virar, assim, fazer a peça e fazer a peça acontecer. Ele e os atores, assim, dirigir os atores, ele era ator também. Então acabaram sendo muito, muito úteis na dramaturgia dele, porque obviamente, digamos, afia a sua espada, né? Ele afiou a espada dele, então, e ao fim desses... E foi um período também que, assim, a análise comum, assim, diz que o clero perseguia a comédia. É uma análise comum, assim, né? Você vai encontrar em todos os lugares, em todas as línguas, inclusive. O clero perseguia tudo, né? Isso. Agora, é assim, aí tinha que ver, por exemplo, se lá no interior da França, como a comédia se dava, porque assim, em alguns lugares, a comédia dell'arte era muito picante, digamos assim. E assim, aí você está muito próximo do vício, puro e simples. Né? O vício, obviamente, na visão católica. Né? E então, assim, tem essas nuances assim que não chegam para gente. E outra coisa a gente tem que lembrar que a Renascença em diante, aí o 1600 não é diferente, eles são muito antimedievais, né? Assim, hoje nós chamamos de medievalismo, né? Mas na época devia ser algum outro nome e tal, que representa o que é o medievalismo para a gente hoje. Então ele já era uma época muito antimedieval, então tudo que lembrava o período pré-1450, provavelmente era um gatilho, devia ser algum tipo de gatilho intelectual que ninguém gostava. Então tem muito dessas coisas. Assim, é bom quando se pensar nessas definições muito certeiras, a igreja perseguia, é bom a gente parar um pouquinho e pensar, porque lá não era como hoje, que nós estamos aqui, alguém lá em Jacarta está nos vendo e o que nós falarmos aqui já estará lá em Singapura, lá no Oriente. Não era assim, as coisas não eram como nós conhecemos hoje. Era um outro mundo, né? Era uma outra... Então, exatamente. Então, uma turma de comédia na França era de uma forma, ali em Gênova era de outra, em Nápoles era de outro, na Sicília era de outro, Aragão, Castel... Você traz um dado maravilhoso, importantíssimo para a gente fazer o contraste entre o mundo medieval e o mundo moderno, que até hoje, né, não mudou nada em relação à idade. Mudou um pouquinho, graças a Deus, grandes pesquisadores. Hoje, em nenhuma roda intelectual séria, mais você pode vir com essa história de Idade das Trevas, Idade Média, que as pessoas das Trevas, isso. Nenhuma roda intelectual séria escola mais, mas enfim. Falou que a Idade das Trevas não é sério, pode descartar, que não vale a pena. Isso, inclusive, historiadores ateus dizem, ou agnósticos, como o próprio Jacques Legoff, né, que era um agnóstico, mas dizem, olha, para com isso é uma bobagem. Mas você traz um dado muito importante em relação à conduta do próprio Molière. Você falou assim, olha, ele se assemelhava à comédia dell'arte, mas ele queria muito personalizar as coisas. Essa é uma doença moderna. Na Idade Média, era o contrário. Sim. O nome do autor se queria apagado porque Deus é quem deveria brilhar. Não é? Sim, se você olhar para as grandes catedrais, aqueles vitrais, quem compôs aquilo? A gente sabe o nome de um ou outro. Não se sabe. Né? A maioria se quiseram anônimos. Né? O anonimato era uma prática laudatória a Deus. Né? Então vem a modernidade, cada vez mais centrando o homem, né? Colocando o homem no centro da história toda. Não, é a minha obra, né?
é a minha vida, é a minha visão de mundo, né? Então é importantíssimo esse dado que você traz Aham. sobre mulher. Eu sabe que eu pensei um pouco nisso também. Eu fiquei, tem que ver que chegou pra gente assim também, né? Sim, sim. Chegou pra gente assim, né? Nós não sabemos assim se a intenção dele era porque assim o teatro, a comédia, como já era um subproduto de teatro. E Uhum. e na época já tinha alguns dramaturgos com fama, com aceitação pelo alto clero e tudo assim. Então, e tinha concorrentes, você tinha concorrentes. Então, a gente não sabe se era uma personalização no mulher ou do mulher para ele ter uma clientela, para uma coisa bem prosaica. Preciso agradar a clientela, conseguir clientes novos. E se eu fizer igual ao pessoal, eu não vou conseguir esses clientes novos. Ah, Obviamente, uma sim, coisa muito, claro. né, E ele, como assim, pertencente àquela época, ele não poderia escapar, seria uma coisa até alienígena, né? isso, exato. Exatamente. Existe aquela expressão lá do alemão, né? Eu não sei alemão, mas se fala no Zeitgeist, né? O espírito da época. O espírito do tempo, né? Em boa medida, todos nós Exato, respiramos. Em alguma medida, exato. todos nós respiramos Aham. o Não dá para ar vivo, escapar, né? né? Ou para refutá-lo, ou Isso, para, né, apreendê-lo, isso. mas ninguém é totalmente fora da sua época. É. E muitas das análises atuais, a gente tem que tomar aquele cuidado porque muita gente mesmo, assim, eu diria que uma legião analisa tempos passados com olhos presentes, né? E assim, Estoicismo. aí o presente acaba contaminando algo que talvez seja até inacessível intelectualmente para para a pessoa. Mas aí seria uma outra conversa de domingo. Mas, Então, o mulher, ele estuda em escola católica, assim, né? Ele estuda com jesuítas e tudo, assim, e tudo mais. Então, assim, o catolicismo não é estranho a ele. É, provavelmente, estamos falando de um espírito livre com L maiúsculo. Assim, ele realmente, assim, ele encontra. Eu não vou falar assim, é errado ou certo. Ele encontra algo que o incomoda, vamos usar assim. Ele o incomoda e quer discutir aquilo ali, quer colocar aquilo ali. E então, assim, quando o nosso espectador olhar a expressão que é muito comum também, uma mulher criticava a igreja. Não, ele não criticava a igreja. O que ele criticava, o que inclusive ele seria perseguido hoje também, pessoas que usam instituições milenares e eternas, e a igreja é eterna, para esconder suas mazelas pessoais, uhum, particulares. Assim, exatamente. isso Você é tem uma aqui no coisa que Brasil um exemplo maravilhoso no Ariano Suassuna, né? Que era um católico apostólico romano, mas que lá no Alto da Compadecida ele deixou muito sério. Eu vi uma vez a Bárbara Eleodória falando que ela disse que a apresentação mais bonita que ela viu do Alto da Compadecida foi no Nordeste, por sinal, uma cidadezinha pequenininha, e antes da peça começar, entrava alguém e dizia assim, olha, a igreja que vocês vão ver aqui não é a nossa igreja. A gente vai ver uma igreja que os homens, com sua ruindade, constroem. Essa não é a igreja de Nosso Senhor. Né? exatamente Isso é fantástico. isso. Né? E isso, Aham, não só a igreja nunca proibiu, mas isso tem que ser colocado mesmo à luz. A arte tem essa função exatamente. purgativa também. Né? E Isso é muito principalmente a importante. comédia, né? Na comédia tem Castiga ridendo mores, né? exatamente, eu ia chegar lá. Eu ia chegar na. Ele fica assim até seus 30 anos, mais ou menos, ali dos 20 aos 30 e alguma coisa, naquela corda bamba financeira, na corda bamba social, porque assim, ao mesmo tempo que ele era aceito, que as pessoas gostavam, ele tinha
a forma como ele fez o teatro dele levou a também a efeitos muito particulares, tanto na vida dele quanto no teatro em si. Enquanto os dramaturgos sérios, digamos assim, deixa eu ver o nome aqui, o Racine da vida, que já estava na ativa, né? Ele era plenamente aceito pela nobreza, pelo clero e tudo, mas ele era um pouco inacessível para as camadas, né, não fora da nobreza. O Molière ele já fez a coisa de uma forma que ele foi aceito por todas as camadas, né? E ao mesmo tempo perseguido por todas as camadas, porque obviamente, como ele era um espírito livre, quem se via, quando a carapuça servia no espectador, quando o espectador saía com uma carapuça na cabeça, obviamente, assim, se ele não fosse nobre, tudo bem, ia para casa e reclamava. Mas se fosse um nobre, ele mexia os pauzinhos para assim, me explica um negócio aqui rapidão. E geralmente a explicação era do lado de uma fogueira do lado, assim, vai explicando assim, veja se você me convence. Então, assim, tem essa particularidade na vida do Molière. Assim. Então ele fica esses 10 anos da quase falência do grupo de teatro até digamos, o sucesso que lhe dá uma estabilidade social e financeira. Ele fica isso, perambulando pela França, fazendo peças para todos os públicos, e assim, o público pedia, qualquer pessoa do público pedia, ele ia lá e não fazia acontecer, assim, então ele realmente afiou a espada dele. Isso aí, assim, aí, obviamente, mais uma digressão histórica. A igreja é aquela coisa, existia uma discussão, não era quando as pessoas falam que a igreja persegue, na verdade está havendo uma discussão profunda, então não é perseguição. E com a comédia não foi diferente. Já haviam cardeais discutindo assim, vamos parar de pegar no pé da comédia, assim, né? Não é assim, então vamos ver o que há de edificante na comédia que a gente possa reabilitá-la, assim, né? O que há de vício e o que há de edificante. E não foi diferente. E coincidiu do Molière, essa é a época do cardeal Richelieu, não sei se é assim que se pronuncia, e o Richelieu ele discutia abertamente, não, pera, calma, não é assim, a comédia, né, tem suas coisas edificantes, então. E aí quando há uma ocasião ali nos seus 1650, 53, por aí assim, o Luís XIV, alguém da corte de Luís XIV convida a trupe do Molière a encenar, né, na corte, num teatro real, né, num dos teatros reais, e o Luís XIV gosta e pronto, adota a turma, né, dá um lugar cativo. Isso, dá um lugar cativo num pequeno teatro, à época, ainda, tipo, iniciando ali, assim, ó, vou te dar ali um espaço aqui num teatro. Ele dividiu com inclusive, uma trupe italiana, que também era permanente do teatro, eles dividiam. Mas, assim, foi um trabalho muito intenso e foi muito bem documentado pelo próprio Molière. O Molière tinha um diário do trabalho dele. Então, assim, a cada fim de encenação, cada encenação, ele, no final, ele tinha um caderno, ele anotava tudo, público, bilheteria, desempenho, alguma coisa extraordinária. É bem interessante, foi bem documentado isso. E aí ele caiu nas graças, né, e ele não, por um feliz acontecimento, ele não deixou de ter uma audiência em todas as camadas sociais, né? Ele continuou, assim, todos fora da nobreza também tinham acesso ao teatro. A única coisa, talvez, assim, que pra gente hoje seria mal vista, é
o fato de os não nobres, digamos assim, os comuns, ficavam em pé, né? Seria mais ou menos como a velha geral do Maracanã, assim, eles ficavam em Uhum. pé, os mais ou menos nobres sentados e os realmente nobres eram em camarotes bem próximos do palco, próximos inclusive ao ponto de qualquer torcida, assim, o ator virava para olhar, assim, mais ou menos como um celular tocando hoje em dia num concerto, né? E então, assim, ele realmente alcança o sucesso. Ele não teria mais problemas financeiros, teria, continuaria tendo problemas com o conteúdo das peças, Uhum. Uhum. né? Porque ele não, ele também uma felicidade que poucos têm. O dinheiro não amoleceu a verve dele, ele continuou com a verve, né, bem afiada, né? E por uma ironia do destino, a peça que eu escolhi para falar é a peça menos personalista dele, assim, e uma das que menos tiveram sucesso na época da estreia. Diga. Só te interromper, desculpa, só para avisar o pessoal que você está no Oratório Virtual, nós estamos aqui orando por você e com você, mas também estamos aqui sempre aos domingos, no dia de hoje, conversando sobre um tema relevante do ponto de vista intelectual. Hoje, nosso querido professor João não está conosco, o professor João está com sua esposa saindo de uma gripe, uma coisa meio chata que os pegou, mas que Deus quiser vamos estar logo livres disso aí. E Persson Araújo e eu estamos aqui hoje falando de Jean-Baptiste Molière, né? O nosso Persson vai falar de uma peça, falar um pouquinho sobre o autor agora, e ele vai tratar agora de uma peça para a gente que é O Avarento. É, Então, só para o pessoal que está chegando saber, então, vamos lá. exatamente. Só uma pequena correção. É Jean-Baptiste Poquelin, ou Poquelin, não sei. Jean-Baptiste, Poquelin. meu O, francês é inexistente. o Molière ele adotou artisticamente o nome artístico. Ah, muito bem. Então, o Avarento, cara, interessante dele é que se você pega lê assim, o Tartufo, sei lá, tem tantos assim, você vê algo que você não vê em mais lugar nenhum, assim, você vê que aquilo ali é um divisor de águas dramáticas no teatro, na comédia, no humor e tudo. Não é o caso do Avarento. Assim, o Avarento é a peça, digamos, menos personalista ou uma assim, né? Ele pegou, eu achava, que eu li Aristófanes, eu achava que estava em Aristófanes, o grego, né? O comediante grego, mas não, está em Plauto. Como Plauto também é um ladrão do Aristófanes, então tá por ali, assim, porque o Plauto, ele como todo romano, pegou a cultura grega, adaptou para os romanos e depois soltou por aí, assim, e documentou. Aquela Né? frase que a gente falou agora há pouco, Persson, a castiga tridendo humores, é de Plauto? Eu não sei, eu sempre ouço falar, mas é dele? Você sabe dizer? É dos romanos, mas não é necessariamente Plauto, mas é dos romanos, assim. Que quer dizer, né, E castigar, a gente castiga os costumes rindo deles, né? Vamos tirar uma onda, né? ridicularizando isso, inclusive o prefácio, acho que é do Tartufo, acho que é do Tartufo ou do Misantropo, não sei. O Molière ele fala exatamente isso. O vício, talvez uma das melhores formas de combater o vício é ridicularizando. Você ridiculariza isso, que aí você coloca na perspectiva mais correta, digamos assim, uma perspectiva mais correta. E é o que ele faz com o nosso Avarento, né? O Avarento, como um protagonista, é o Avarento do título, né? É uma peça em 5 atos, assim,
E o nosso avarento chama-se Harpagão. Harpagão, na etimologia, tanto no latim quanto ao grego, tem a ver com rapinagem. Ah, e exatamente. E ganância, né? A ganância, tal, a usura. E a peça foi para a gente botar na perspectiva da influência do Molière. Tem um antes e depois, a comédia é um antes e depois do Molière. Isso aí, Harpagão, no português de Portugal, é um verbete, é uma palavra para sovinice, para rapinagem, para avareza, para usura, enfim. Né? Virou uma palavra, assim, né? E o nome do senhor é Harpagão, já nos seus 60 anos. Tem dois filhos, um casal de filhos, né? A Elisa e o Cleanto. Depois eu vou falar sobre os nomes que ele escolheu para os personagens principais. Assim. A Elisa e o Cleanto são os filhos. A Elisa é pretendida pelo Valério e o Cleanto pretende a Mariana. A Mariana é filho de uma suposta viúva, porque a trama vai desenrolando, você vai entender o suposta. A Mariana é filha de uma viúva e o Harpagão pretende a Mariana. E aí vamos para o desenrolar da trama. Né? O primeiro ato nos apresenta o personagem e o problema. O Valério, que é um criado da casa do Harpagão, pretende a filha do Harpagão, a Elisa. O filho, Cleanto, pretende a Mariana. O problema é que o Harpagão pretende a Mariana. A sovinice do Harpagão é tanta que praticamente nada nasce a partir dele. Assim, se depender do Harpagão, aquele vício que está tão incrustado que nada nasce. Assim, digamos, o vício dele, se ninguém freia, ele freia o impulso natural da vida, digamos assim. É tamanho, assim. Então, e ele, um dos problemas do vício é que você quer controlar o vício e tudo e todos ao redor. E com o Harpagão não é diferente, ele quer controlar tudo e todos. Então, ele pretende que a filha Elisa se casa com um senhor já também de seus 60 anos, mas com dinheiro, né? E o Cleanto, ele que se vire, né? O Cleanto que se vire, assim, então. E aí é isso, o primeiro ato é isso. Esse é o problema que se nos apresenta. Né? O segundo ato nos mostra os jovens senhores, pretensos, candidatos a senhores, lidando com a situação. E aí a gente vê o entorno do Harpagão na sociedade, que é bajuladores, aproveitadores, todo mundo querendo tirar. O pessoal sabe que ele tem muito dinheiro, né? Então ele se atrai pelo Harpagão, assim, obviamente oferecendo favores e tudo mais. E os jovens, os rapazes, o Cleanto e o Valério, a gente descobre eles tentando lidar com essa situação. Né? O Valério, ele não foi criado para ser criado, ele foi criado para ser soldado, essas coisas assim, mas ele se coloca como um criado na casa e vive de bajular o Harpagão, tentando achar uma fresta para tentar, né, ter a permissão dele para ficar com a Elisa. E o Cleanto, ele também não sabe como lidar, assim, com a maldade do pai. Né? E a maldade mesmo, assim, aquela maldade, né, quase gratuita. Quase gratuita, assim. Nasceu mal porque acha que o mal é aquilo ali, é o certo. Né? Então o nosso Cleanto também está lá lidando com o pai e chega ao ponto de querer fugir com a pretendente
E como ele não tem acesso à herança que a mãe que morreu deixou, ele se propõe a pegar um empréstimo igualmente usurário, assim, para os espectadores que não sabem, a Renascença é a época que nascem os empréstimos. E praticamente é uma época que a usura fica disseminada em toda a Europa Ocidental. É assim, né? Então, O nascimento, né, o protocapitalismo, né, o mercantilismo surgindo, né? da, Os primeiros montantes de dinheiro. Isso era uma coisa que a Idade Média não conhecia. A Idade Média não conhecia isso. isso, e aquele pessoal que tem muito dinheiro empresta, tal, isso é uma cria da idade da Renascença, né? Que Iníciozinho, exatamente. supostamente interrompeu a Idade das Trevas, né? Né? E Pessoal, desculpa te interromper, porque você está falando coisas tão importantes. Duas coisas me vieram à cabeça aqui. É, você está tratando de uma peça cujo título é O Avarento. A gente não pode esquecer que a avareza é um dos 7 pecados capitais. Né? 7 exatamente, pecados exatamente. principais, um deles é a avareza. A avareza ela é considerada uma ofensa à providência divina. Ou seja, eu não acredito na Ah, providência divina e aí eu, né, pego e não gasto nada. Né? Então, é uma aham. desfiguração da ideia da providência. E uma outra coisa que você levantou aí também, que infelizmente, às vezes até o próprio católico ele se passa um pouco nisso. Há um psicólogo de quem eu gosto muito, eu sei que você também gosta, que é o Jordan Peterson, sobre a questão do mal, que você estava falando aí, né? O indivíduo é mal, etc. A gente não pode. Aí você está falando de uma peça, a gente está aqui falando de literatura. A literatura, desde seu início, ela deixa bem clara para a gente, dentro da realidade das complexidades humanas, sim, o mal existe. Porque existe uma ideia meio frufru por aí, meio adocicada, de que não, ele fez isso porque teve um contexto que o levou. Não, Exato, existem exato. pessoas más. A Assim, gente pode lembrar, por exemplo, do existe. Chapeuzinho Vermelho, né? Da primeira publicação, da primeira versão dela, aquela lá do Charles Perrault, que também era francês, mais ou menos nessa época, eu acho, na mesma época do Racine, do Mulher, ficava, na primeira, os irmãos Grimm depois aliviaram, mas na primeira versão o lobo come a Chapeuzinho e morreu, a história acaba ali. Né? Então, morar era É, moralizante, ou seja, não fale com estranhos. Isso não quer dizer que você não deve mais sair de casa, nem quer dizer que você não creia que o mal pode se tornar bom. Aí entra nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que eu tenho sim. que acreditar nisso, mas eu tenho de exercer a prudência. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: sejam puros como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não é? E aí tem uma ideia meio assim, adocicada, não, é tudo lindo, é tudo muito bom, é tudo, né, a Bahia é linda, tudo é lindo, né? Não, não é assim que a banda toca, né? E você tocou nisso muito bem. Desculpa te interromper, porque você está falando tanta coisa boa que não Não, tem muito não, falar. imagina. Pois e ele vai ficar claro assim, né? O Voltaire, o Molière, ele coloca estabelece o contraste. A gente sabe por que, que aquilo é ruim, por que, que o Perfeito, comportamento. Eu vou quando, né, eu finalizar assim mais ou menos a história, que assim a gente vai. Eu espero que eu consiga fazer o nosso espectador perceber, né, sim. essa particularidade. E aí, assim, então os 3 primeiros atos é isso, né? Apresenta o problema pra gente e apresenta os personagens, os jovens principalmente, lidando com esse mal, assim, né? E os aproveitadores também, né? Então, essa que é a fauna, digamos assim, são as ações. E a partir do quarto, aí que vem, assim, eles começam a fazer algo para tentar, começa a aparecer, né, os conflitos, digamos assim, né, Uhum. o Cleanto, ele esclarece ao pai, né, que ele quer a filha, e o Valério também começa
a mexer os pauzinhos dele, assim, para tentar, né, conseguir desposar, ter a permissão da Elisa e tal. Mas para a gente ter uma ideia da maldade do pai, do Harpagão, né, que esse vício, né, que é a avareza dele, a paixão do Valério pela Elisa, pela filha do Harpagão, ela não nasce de uma forma assim, digamos, ela nasce num ato de heroísmo do Valério, porque a Elisa estava se afogando, não sei se no mar ou num rio, ou num banho de rio, alguma coisa assim, mas era um lugar perigoso de se entrar e o Valério mesmo assim vai lá, resgata a menina, a Elisa, e a partir daí nasce o amor entre os dois. Né? Então, assim, não é uma coisa assim, um capricho juvenil, Fantástico. entendeu? Amor e Não é um heroísmo, capricho né? Amor e juvenil. fortaleza, né? Exatamente. E Maravilha. a mesma coisa o Cleanto com a Mariana. Não é aquela coisa caprichosa do jovem, assim. É um impulso natural da vida. Você vê alguém ali que você, né, identifica, você quer, né, protegê-la e quer, enfim, fazer a família, né? E então não são coisas gratuitas. Uhum. Ah, então, assim, em todos os três primeiros atos, praticamente, é o mal, digamos assim, trabalhando de uma ou outra forma, voluntariamente ou não, e os nossos jovens lidando com esse ambiente. Por exemplo, quando o Cleanto pensa no empréstimo, é um corretor. Existem corretores, né, de empréstimo e tal, e o corretor procura exatamente o pai que seria o provedor, sem saber, sem nenhum dos três saberem dessa ligação, assim. Então, o pai é um usurário, digamos assim. Digamos assim, não, é um usurário. Então, ele ia pegar esse empréstimo usurário com o próprio pai sem saber. E o Valério, quando estava infiltrado na casa, ele vivia de bajular, ele vivia de elogiar o Harpagão, que na verdade era uma bajulação pura e simples. Então, assim, ele praticamente estava se destituindo da honra, porque se fez um soldado, se fez um marinheiro, e marinheiro naquela época era uma coisa assim, sei lá, tipo um astronauta hoje, assim, né? São coisas que você não se vê em cada esquina. Assim, né? Pô, você ia lá para outros lugares que você nunca ia, nem pensava, imagina, existir na vida. Então, ele nesse comportamento de se colocar como criado, tudo bem que ele estava perto da Elisa, mas ele estava se colocando numa posição assim que toda a honra que ele construiu na jovem vida dele, ele estava botando a perigo, né? Porque está vivendo de bajulação de alguém que simplesmente é abjeto, né? De um personagem abjeto. O Harpagão é abjeto. Você não consegue ter simpatia com ele na história inteira. E a partir do quarto ato que as coisas começam a se, assim, digamos, o impulso da vida, o contraste entre o bem e o mal é isso. Seria o vício contra os impulsos da vida. Né? Assim, né? Porque é aquele impulso de você formar um par, formar uma família, é a vida no seu impulso Uhum. correndo. E o vício é você querer controlar isso, botar tudo isso ao seu bel prazer, ao seu dispor. Mas, primeiro foi essa a leitura que eu fiz. Assim, obviamente o nosso espectador, né, pode ter a leitura dele. Assim. E então, no quarto ato vem esse começo, né? Esses conflitos, né? E o filho do Harpagão é o primeiro a se rebelar contra o pai, assim, se rebelar na forma de falar abertamente a intenção dele com a Mariana, e o pai, obviamente, com o orgulho ferido, né, espezinhar o filho até não poder mais, assim, pra você ter uma ideia da maldade do pai. Aquilo que a gente estava falando, né? Na vida há essas situações, É, né? ele é um personagem, se a gente parar para pensar,
ele antecipou um costume muito próprio do século, talvez 19 do 20, com certeza do 20, que é ver as relações sociais como uma relação de poder. Aham. Né? Ó, Ele acha que. desculpa, pode continuar, depois eu comento. Vai, desculpa. Isso. Digamos, ele vê a relação de pai e filho como uma relação de poder entre pai e filho, e não como aquela coisa. Eu, particularmente, vejo, mas, enfim, isso vai de qualquer um. Você está preparando uma pessoa para a vida, né? Se você não vai mais estar aqui, mas quando você não estiver mais aqui, você preparou a pessoa para a vida e vai embora. Você segue seu caminho. Não é o caso dele, assim, ele Não meio há amor, né, que. Peterson? Não há amor. Essa que é... Isso. Né? Se a gente olhar para dar uma colher de chá para quem gosta de ver os olhos do passado com o óleo do presente, ele dá uma antecipada nesse costume muito próprio do nosso tempo, que é ver tudo como uma relação de poder. Assim. Ele tem Você poder sobre os falando, filhos. para mim foi inevitável não me lembrar de uma das figuras mais odiosas da literatura, de tão bem construída, que ele é um pai também, é o pai da Eugênia Grandet, lá do Balzac, né? Ah, O pai da Eugênia Grandet é um monstro, avarento também, um homem né, que exatamente espizinhava, nada, né? Ninguém mesquinho. prestava, tudo são números, tudo são vantagens. Qual é a vantagem que eu posso tirar? E ela é o contrário, né? E ela Exatamente. rezando por ele, né? Ela É, rezando por ele. isso. E tem uma Aham. cena, inclusive, ele descendo a bronca nela, humilhando ela. E ela, não, eu estou rezando pelo Isso, tem as Senhor agora. humilhações, né? E me lembrou bastante Então, isso, né? Há uma antecipação é. mesmo nisso aí, né? E agora, agora você vê como, a partir do impulso dos jovens rapazes, né, de procurar ativamente uma solução, aquelas pessoas que eram aproveitadoras, por exemplo, assim, já dão uma freada no impulso viciante do vício, assim, entendeu? É interessante que uma das personagens, a Frosina, ela é daquelas, digamos, que consegue desembaraçar dificuldades e vender facilidades, assim, né? Então, ela começa a se compadecer, né, dos jovens, assim. Então, ela começa a refrear os impulsos, né, de querer levar algum tipo de vantagem em cima do arpagão, assim, né? Então assim, esse quarto ato é todo assim, mostra esse conflito entre o pai e o arpagão a respeito do amor da Mariana. E nós vamos descortinando aquele desejo incontido do controle a qualquer custo do ambiente, do entorno, o dinheiro como uma espécie de ascensão, garantir a ascensão social, né, como uma espécie de nobreza automática, porque era uma época também que a nobreza francesa já estava ali, assim, né, já não era mais aquela Era mais coisa. aquela coisa, né? Exatamente, assim, né? E já tínhamos a figura do novo rico, não é? O novo rico já nasceu uma praga, é uma praga até hoje e provavelmente será uma praga per seculum seculorum, como diriam os antigos. E, e o quinto ato, aí, né, o quinto e o último ato é quando a trama tem um desfecho. O final feliz é um final assim. É feliz? É, assim, né? Mas não há redenção do Arpagão, se o nosso espectador estiver curioso, não, o Arpagão não se redime em forma alguma. O que se faz é assim, vamos acomodar esse vício do rapaz, para não atrapalhar o impulso da vida, digamos assim. Descobre-se que o pretendente que o Arpagão tinha escolhido para Elisa era um senhor que sobreviveu a um naufrágio, né? Um naufrágio com a família, e assim, ele
E a outra família acreditavam que ambos estavam mortos, né? E essa família é exatamente o Valério, a Mariana e a mãe da Mariana. Assim, entendeu? Eles descobrem isso. O nome desse senhor é Anselmo, é o senhor Anselmo. Ele era um nobre da região de Nápoles, do reino de Nápoles. Na época não era. Nápoles era um reino, né? Não era a Itália unificada, obviamente. Mas mesmo assim, Nápoles já era como é hoje, cheio de ladrão, cheio de. Você tem que. Nápoles dizem que Nápoles. É um lugar perigoso. Você não pode contar dinheiro na rua, assim, você tem que tomar cuidado. É um lugar perigoso. Já era. Máfia e tudo. Já era desse jeito. Exato. Então, assim, ele aproveita o naufrágio, sai de Nápoles, perambula pela Europa até chegar a Paris, que é onde se dá a nossa história. E lá, ele, assim, já com 60 anos, tal, achando que a família tinha morrido, esse Harpagão, chega a proposta do Harpagão, né? Não, você me dá aí uma grana, assim, aquela coisa bem conveniente, né? Você casa com minha filha e o dote é dele, que geralmente o dote era do pai da moça. Não, ele convence o cara que o dote é dele. E aí, quando ele vai para conhecer, né, a Elisa e tudo tal, aí o Valério está presente, né? O Valério conta a história dele, porque por que chega ao Valério contar a história dele? Um cofrinho que o Harpagão guarda o dinheiro, as 7 chaves, tal, é roubado. E alguém faz uma maledicência contra o Valério, e o Valério é acusado injustamente. E aí, no inquérito, tal, né? Isso tudo no mesmo cenário. Assim, no inquérito, o Valério conta a história dele. Né, de que ele foi um náufrago, a família dele ele se sobreviveu ao naufrágio. Ele estava sendo criado para ser um nobre, óbvio, a família sofre um naufrágio. Ele acaba sendo criado pelo capitão do navio que o salvou, né? Então ele acaba tendo feições de soldado, de marinheiro, tal, que, como eu já disse, não é pouca coisa para a época. E aí ele explica que só está na casa lá porque quer a Elisa e tudo mais, né? Mas obviamente, e tudo isso é na forma como mulher faz dramaticamente. Então são coisas que pra gente nós estamos vendo, mas os personagens não estão vendo, não estão chegando a essa conclusão. Fica aquela confusão e tudo. E aí quando chega esse pretendente da filha do Harpagão, né, senhor, aí ele está contando essa história do naufrágio. A Mariana também está lá porque o Harpagão vai, né, fazer o compromisso de fato, assim, né, assumir o compromisso com ela, tal, ou tentar, né? E aí esse senhor Anselmo vê o Valério contando a história, percebe que é a história dele, aí ele vê que é a família dele e tudo, assim, né? E aí é um final feliz, é claro que é um final feliz, porque e aí aí é onde entra aquilo que eu falei que não há a redenção do Harpagão. Porque o senhor Anselmo é rico, tem dinheiro e tal. E ele, obviamente, vê a Elisa e o Valério jovens e vê o Cleanto, filho do Harpagão, com a Mariana, igualmente jovens. Óbvio que ele não vai, benevolente que ele não deixa os rapazes, né? Com as moças, e por mim tudo bem, tudo. E o Harpagão, ele concorda sempre na condição, assim, então você paga a festa. Então você me paga o dote. É sempre assim, toda a solução que é arranjada. Tudo bem, né? Desde que não seja eu. Exatamente. Toda a solução que é arranjada. A reviravolta, e há então a revelação de uma família, não é? É isso? Isso, há uma revelação de uma família. O Anselmo, o senhor Anselmo, que foi lá para ser pretendente da Elisa, da filha do Harpagão, ele descobre que o filho Valério, a filha Mariana e a mãe da Mariana, né, que teoricamente é viúva,
Sim. É a família dele eles se separaram no naufrágio, entendeu? Parece Se que então separaram no tem um naufrágio. contraste aí, né, entre o mundo obscuro lá do apagão e a família, né? Não Ah, é? sim, e outra coisa, você colocou sobre a questão do avarento não confiar na providência divina, e é justamente o contraste, né? O contraste da Olha aí. providência divina, né? Exatamente. A providência salva os jovens de um futuro Exato. sombrio, né? E Porque. reúne, né? Reúne uma família, né? Reúne. Parece que a família fica com uma Exatamente, grande figura contrastiva contra a exatamente. treva aí da usura, Aham. da Isso, miséria, isso. né? É, Como é que chama? Da avareza, não é? exato. Entendeu? Então, assim, fica bem nítido, né? Fica bem nítido, assim, o que o incomodou o autor, pelo menos para mim, assim, é essa questão da usura, né? Sim, sim. Assim, e você acabar, pô, se o Arpagão prosperasse, se o plano do Arpagão prosperasse, provavelmente a geração dele acabaria ali nos filhos, Uhum, né? uhum. Assim, ou algo, né, por aí, assim, né? Então, digamos, ele acabaria freando o impulso natural da vida, né, para usar essa imagem que nós estamos usando, assim, né? Você está E, falando e e eu estou me lembrando de São Paulo, né? Todos os é, males têm origem no amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro em si, né? Mas o amor. sim, É, sim, é o jovem rico, né? Ah, não, o rico não entra no céu, mas o que Nosso Senhor está chamando o rico? É o apegado. Esse é o apegado, esse é o rico. isso, Esse é o né? apegado. Você pode E, ser pois é, apegadíssimo isso, morando embaixo da ponte, inclusive. Você pode ser apegado à sua ponte. E você pode ser claro, milionário e ser totalmente desapegado. Não é? Não há. sim, A vida não é preto no branco, né? A vida é cheia ex- de matizes, não é? exatamente, É, exatamente, assim, né? muito bom. Olha, fiquei. Você falou pra gente aí, eu fiquei muita vontade. Eu tenho muita vontade. Eu tenho duas peças dele em casa, até umas edições bonitas, mas nunca pude ler, etc. Na fila, mas eu tô super com vontade de ler mais É, ainda. a obra do Molière tem uma coisa que é bacana, assim, você lê numa sentada, assim, todas as peças do Molière você lê numa sentada, assim, e é muito fácil, inclusive, você ver um palco na sua frente, assim, imaginar um palco na sua frente e a ação se desenrolando na sua frente. Né? Essa mesmo, o Avarento aqui, se levar, sei lá, 2 horas mais ou menos, assim, né? Você lê tranquilamente, assim, ó. Legal. E ele escreve tão bem que você não precisa de manuais, não precisa de nada disso, assim, Muitas você notas de entra na rodapé. história. Você entra na história muito rapidamente, assim, Ah, você se envolve na história. Todas as peças do Mulher são assim, pode ler, né? São extremamente acessíveis. Você percebe seu vizinho nas peças, seu vizinho, um dono de então. um gerente. Você percebe assim, Ô, ô, são ô, Pearson, você falou aí do vizinho, eu me lembrei de uma frase ótima de Chesterton, toda vez que eu falo, que eu lembro, eu rio muito, que ele diz assim, olha, Deus manda amar os inimigos e também os vizinhos, é porque frequentemente eles são as mesmas né? pessoas. Pois é. Pois é, assim, então assim, leiam, Mulher vale muito a pena Ah, ler. com certeza, né? Abstenham-se das definições da academia, nada contra a academia, Não, nada não, contra, não. assim, mas assim, o Molière, ele vale muito a pena as pessoas lerem e pensarem por conta, chegarem às próprias conclusões. Eu Assim, acho vale que ainda muito a vale a pena, pena, né? Concordo com você, Persson, totalmente. né? Claro que há livros que precisam e devem ser Requerem, passeados, introduzidos, claro, sim, claro, pela importância ou pela sim, dificuldade, até linguística mesmo, claro, claro. exato. Mas sempre que possível, eu acho que nada como, pelo menos a primeira,
experiência imediata. Eu acho que ela é muito importante, né? Eu acho que ela Sim, é muito sim, importante. sim. Eu lembrei É, do velho Graciliano Ramos, uma história que se conta sobre ele, que ele estava uma vez conversando com uma pessoa, e aí alguém disse é. assim, ô velho Graça, o senhor já leu fulano de tal? Ele foi prefaciado por fulano de tal. Aí ele falou, não, meu filho, eu pego o cabra e leio diretamente, sem intermediações. Pois é. Mas o Molière é extremamente acessível, Ah, extremamente acessível. É, né? acha-se fácil na internet, Sim, já acha-se são, fácil na inclusive, internet, textos livres de direitos, em né? domínio público. É, Uhum. tem um site chamado eBooks Brasil, tudo junto, é, que ele fez uma biblioteca extensa. É um site, inclusive, de 1997. É um site já, assim, Nossa. nasceu com a internet no Brasil. Uhum. E tem algumas edições do Molière lá. Ele pegou um senhor que acabou de me fugir o nome, João me falou ontem, e o nome me fugiu. Deixa eu ver se eu acho aqui. É... Antônio Feliciano de Castilho. É um português Ah, do da... foi quem traduziu o Quixote, não foi? Foi ele? Ah, pois é, então. Não, uma Ele, tradução linda. ele é, pois é, pegaram as traduções dele lá do, acho que é Sim, isso mesmo, 1860, ele não é século sei, por XIX. aí. Exatamente, exatamente. Isso. E jogaram na internet. Então, Ah, que acha-se em beleza. português, Ah, acha-se em português. eu É a você tá falando, eu tô o vendo o único, site aqui. o único senão da tradução do Castilhos. Antônio Félix é que ele adaptou os nomes. Ele não Hum, seguiu a etimologia do Molière, os nomes dos personagens. já portuguesou todo Né? mundo. Ele fez jogou nomes portugueses, digamos assim. Uhum. Por exemplo, aqui no Avarento, por exemplo, os nomes é aquela coisa. Acho que Leila já falou em várias conversas. Nada que é colocado nas obras de arte por acaso. Tudo tem um propósito, assim, por mais fortuito que seja, está lá. Alguma coisa quer dizer, né? O arpagão, por exemplo, tem no grego, tem no latim, né? Etimologia para rapinagem, para avareza, para usura. O Cleanto, por exemplo, eu pesquisando aqui para a nossa conversa, é, é, é um personagem dos estoicos, digamos, um pouco lento, com um intelectual um pouco lento, a inteligência um pouquinho lenta, assim, né? Enfim. E a Elisa e a Mariana são nomes bíblicos. Né? A Mariana não precisa nem. Né? E Elisa, de Elizabeth, né? Depois eu estava pesquisando aqui para o nosso. E, né? O que para mim reforça que não tinha pinimba entre mulher e o catolicismo de forma Sim, alguma. Assim, claro, claro. né? Eu acho que era só uma coisa pontual entre Sim, ele ser comediante e, enfim, né? E acho que ele viveu com esse conflito a vida inteira. exato, Né? exato. Ele não viveria muito. Não pode Né? aplanar o negócio, né? Exato, exato. Péssimo, O né? Molière não viveria muito, né? Ele morreria com 51 anos. É verdade que ele Assim, morreu atuando? Foi ele que morreu morreu atuando? no palco. Ele, Olha ele passou só, mal no palco. olha só. Não sei se chegou a morrer no palco, mas Uhum, tá passou ali, mal. tava ali, assim. Morreu poucas horas depois na coxia, digamos assim. Nossa Senhora. E ele teve um problema no enterro dele, porque, por exemplo, alguns anos antes, a companheira dele tinha morrido, e assim, queriam enterrar com as exéquias católicas, né, com a cerimônia católica, e um padre chegou pro mulher e falou, não, você renuncia à sua profissão, né, que aí a gente pode fazer cerimônia católica. Tinha isso. Os comediantes, quando morriam, né, ou familiares comediantes, quando morriam,
para ter direito a um enterro, uma cerimônia católica, eles forçavam, muito parecido com um determinado, um certo passaporte que hoje está se exigindo. Por aí, né? Eles, assim, se você quer, você tem direito ao enterro católico, desde que você Ah, renuncie à sua lá, infelizmente, a gente tem que falar essas coisas, assim. sim, claro, E, lógico. né, e com mulher não teve teve esse problema no enterro, só Hum, que, como ele tinha ascendência sobre a corte, né, ele era muito próximo do Luís XIV e tudo, o Luís XIV fez valer a autoridade dele. Não sei se fez valer ou conseguiu conversar com alguém e dissuadiu, né, o hum, responsável pela cerimônia, e ele teve um enterro, né, uma cerimônia católica. Assim, hum, né. Com o Molière, nasceria o que hoje tem o nome de Comédie Française, comédia francesa, comédia que francesa. é um casarão todo dedicado ao teatro. Esse casarão era mantido por mecenas e por membros da corte. Ironia das ironias, ele seria perseguido e fechado pelo pessoal da Revolução Francesa. Olha, que O pessoal bonitinho. uma, Da uma das. liberté, da égalité, Exatamente. E né? fraternité. Que Eles coisa. fecharam e perseguiram os atores, autores. Hum. O povo, os homens das luzes, né? Os homens das luzes. Os iluministas. Né? Os Uhum. iluministas fecharam, né, a Beleza. comédia francesa. É a E prova de era que a comédia incomoda os tiranos, né? A comédia incomoda os tiranos. sempre, sempre. E como a triste ironia não, infelizmente, não bastasse essa triste ironia, ela seria reabilitada de forma estatal. Então ela Hum, existe até hoje, mas é um órgão do Estado. hum, Assim, é relativamente livre, mas um livre controlado, digamos assim. É mais ou Manotrol. menos o que nós, porque é mais ou menos o que nós conversamos um pouco mais cedo. Se você pega as análises de todas as peças do Molière, e muitas comédias, é muito comum nas análises, e olha, eu falo isso em todas as línguas, cara. Eu leio mal, mas leio italiano, leio espanhol, leio francês e leio Uhum. inglês. É muito recorrente, cara. É contra o clero, ou então contra os padrões da sociedade da época. Essa bobajada. E quando Sim. você lê, não tem nada disso. Isso, para mim, é uma forma de controle mental das pessoas. Porque aí você. Assim, entendeu? As pessoas já começam a leitura, o que seja, às vezes as coisas da Já vida blindadas, né? Blindadas. pré-dirigida. Não, tem a Pré-dirigida. experiência imediata, né? Como os historiadores, É uma. os historiadores fazem. Eles vão às fontes, as chamadas Uhum. fontes primárias, né? Ah, não, eu ouvi dizer que Dickens é não sei o quê. Ah, pega Dickens e lê, meu. Vai lá ver o que você Leia, acha. leia. É, O Molière é um caso clássico que vale demais a pena ler. leio. Leiam Molière. E assim, se for possível, vão além, assim, leiam Plauto, leiam Aristófanes, que é de quem. As origens, né? Duas das fontes, não são as únicas, mas são duas das fontes que ele pega, né? Porque assim, e procurem, como você disse, mesmo que você seja assim, nunca tenha pensado intelectualmente, digamos assim, vale muito a pena você fazer o esforço, assim, Pega o esse negócio. esforço. Eu sempre dizia assim, né? Professor, quem é que eu tenho que ler? Quem é que... Meu filho, pega assim, ó, vai um dia na biblioteca. Grande, pega uma biblioteca grande, né? Eu estudei na Universidade Estadual de Feira de Santana, eu sempre gostei muito da biblioteca de lá, sempre elogiei. Então, dizia, tira um dia, vai para a biblioteca, fica lá, passa a tarde lá, e vai se perder ali dentro. Ou melhor, vai se encontrar, né? Exato. E aí você vai se É, encontrando, descobrindo seus autores, na tentativa, no erro.
não sei quem foi que dizia, eu acho que será Fernando Sabino, não sei, que ele tinha uma lista dos gigantes que ele amava e dos gigantes que ele odiava, né? Porque existem os gigantes que você não vai gostar Ah, nunca. É sim, normal. que não vai te tocar, Não que vai tocar, não você não adianta. vai. É normal, É, é isso, né? né? E uma coisa assim que eu sugiro ao nosso, eu acho que talvez não seja o caso assim, do nosso espectador, mas eu vou deixar registrado, Claro que é. é que assim, esse negócio de aprender, assim, você não para com a, tipo, você aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprende mais coisa, vai É, aprendendo, não a, para de a, aprender, não, assim. a linha da curiosidade humana, ela não é assim. Tim, Isso, não, é assim, né? Você tá. a única diferença que várias pessoas já falaram, assim, que acho que elas têm razão, é que quando você é criança, assim, e, tipo, dá aquele tropeção, ou fala errado, assim, o nome de alguma coisa, a família acha fofinho, né? E depois de um certo período, já não é mais tão fofinho assim você errar. É, pois É, é. para bem da verdade, até um pouco ridículo. Então, Mas, pois é. mas vale muito a pena você passar esse primeiro obstáculo, passa o Sim, obstáculo do ridículo de si mesmo, é. assim, porque vale muito a pena, Na assim. dúvida, E ria de si mesmo, você estará sendo sábio. é, Não pode e ser uma coisa que eu sugeriria fortemente aos nossos espectadores ter em mente é que todo o nosso ambiente, seja de governo, seja de sociedade, não quer que a gente pense com nossa própria cabeça. Tenham, isso é tenham do, isso em mente. isso é do Estado. O Estado Tenham governado isso em por mente, quem assim. for, né? O Estado, A gente, né? O a Estado. gente já tem um bom tempo que a gente é condicionado a não pensar com a nossa própria cabeça. Então é muito importante. E uma das coisas que nos condiciona a não pensar pela nossa cabeça é pintar o erro como ridículo. Tá? Assim, o erro até é ridículo, assim, mas é uma das fases do aprendizado. Não tem jeito, não tem escapatória. Assim, e vale muito a pena fazer esse esforço mental. Assim, foi ridículo, mas paciência. Bora para frente, bora continuar aprendendo. Não se leve Assim, muito a ó. sério. Não se leve muito a E sério. o mulher, eu acho que é um ótimo começo. Assim, digamos que o nosso espectador, assim, eu não leio muito, né? Ou então assim, não conheço teatro, não sei o quê. Pronto, pode pegar qualquer coisa do mulher, assim, e começa a ler. Eu estou aqui vendo, indicando mais uma vez o site que o nosso querido Pearson acabou de indicar, para quem tem facilidade e tem aí o Kindle ou outro leitor eletrônico, é o ebooksbrasil.org. Isso. E-B-O-O-K, né? Ebooks, KS, Aham. Brasil.org. Tem muita É. coisa aqui, eu estou vendo, muita coisa. Muita, muita coisa. E assim, o Mulher tem edições recentes relativamente barato. Você acha aí na faixa dos R$ 20. Uhum, Você uhum. acha em e-book ainda mais barato. Sim, O e-book tem uma coisa chata que você só lê no aplicativo da Amazon, que é o Kindle. o Né? Kindle. Pode baixar o aplicativo para o celular, se você não quiser comprar o aparelho, É, ou o aparelho até para o computador. O computador também aceita o aplicativo Kindle. aceita, sim. É o único senão. Mas é aquela coisa, te dá acesso. Te dá Né? acesso. Assim, as desculpas acabaram. Coisa que na Né? época Você de não tem. mulher era muito difícil, né? Era muito difícil. Livro Olha, era muito caro, né? Meu Deus. até 1994, com o advento da internet como hoje conhecemos, tínhamos a desculpa da falta de acesso. Hoje já está insuportável de tanta coisa. É, hoje já não temos essa Hoje desculpa. é uma profusão, Né? uma chuva. Isso. Né? Né? Então, é isso. Ó, grande Leiam. Gerson, mais uma vez, eu te agradeço demais por esse papo que Ave você Maria, teve eu que comigo. agradeço. Você Eu sempre. achei que eu só ia servir café aqui no site, já Não, que estou aqui nada. falando pelos cotovelos.
Você não é o Roberto Carlos, mas você é o cara. Esse cara é você. Ah. Eu te agradeço demais. No começo, peço desculpas aos nossos queridos irmãos. No começo, eu me esqueci, eu na minha senilidade. Eu esqueci de rezarmos o Ângelus. Então, vamos fazer o seguinte: vamos encerrar o nosso oratório. A gente vai encerrar com a mesma música que a gente começou, o Jean-Philippe Rameau, para fazer homenagem ao nosso autor de hoje. Mas antes, nós vamos rezar uma Ave Maria por todos aqueles que estão aqui conosco, suas realidades, suas famílias, incluindo nosso querido professor João e a nossa querida professora Alex, que estão saindo de uma gripe chata, que resolveu deixá-los de molho. Mas eles já estão melhorando, com fé em Deus. Então vamos rezar a Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigado, meu querido Pesson. Fique com Deus, Deus te proteja, Deus te guarde. A todos nós, minhas irmãs. É maravilhoso ter a oportunidade de estar com você todo domingo. É muito feliz, a gente fica muito feliz. Fico feliz de ter podido ajudá-los. Espero que eu tenha. Nosso irmão Adilson, como sempre, nos ajudando e colocando a chave para você fazer a doação para o nosso projeto, se você quiser. Né? Então, o Pix 71... Antes de terminar, vai lá, por favor. Isso, o Pix 71988031234 está aqui para você anotar. Obrigado, nosso querido irmão Adilson, sempre nos ajudando. Eu acho que o Pesson tem uma coisa, um lembrete muito importante. Exatamente. Pela cara dele, eu já sei. Os queridos espectadores, não deixem de visitar nosso site, oratoriovirtual.org. Essa semana teremos conteúdo novo chegando. Nossas redes sociais, nosso YouTube está a pleno vapor. Assim, né? Toda semana temos conteúdo aparecendo lá no as homilias do padre Gilson, as nossas conversas de domingo. E assim que tivermos disponibilidade, vamos colocar mais conteúdo no nosso YouTube, Oratório Virtual TV. Não tem como errar. Se o pessoal não gravou, vai no oratoriovirtual.org. Tem lá em cima todos os links das nossas redes sociais. 2022 teremos pelo menos 2 novidades no site do Oratório. Os cursos do João Filho e os cursos de um rapaz que eu vou falar só as iniciais, J de Joaquim, C de Carvalho. Também está preparando um curso. Nós vamos colocar esse curso lá no nosso Oratório Virtual. Assim, recomendo vivamente. O rapaz sabe tudo da cultura anglófona, então assim, gostei tudo, mas a gente gosta. Sabe muito. E assim, e fora outras novidades, estamos já programando, né? Já estamos conversando aí com o João, com o padre, assim, com todos os componentes do site. Então, fiquem ligados, assim, mas não deixem de visitar, de compartilhar o conteúdo. O conteúdo é feito para vocês mesmo, para a nossa audiência. Assim, não tem... Façam o boca a boca virtual, né? Exatamente. Boca a boca virtual. Ela é maravilhosa, funciona, nos ajuda. Isso, em boa parte, ajudou a levar o projeto do Oratório Virtual para frente. Tem o fruto já do site, teve o fruto do Christian Day maravilhoso, tem o fruto da rádio, né? Que a web rádio também, né? Nossa web rádio, lá no nosso oratoriovirtual.org, tem um linkzinho da rádio, clica, uma programação de 24 horas da melhor qualidade, com pregação, com música, com texto, até em outras línguas. Fantástico. Coisa boa demais. Exatamente. Então, uma alegria muito grande. Assim, agradeço, né, o convite, obviamente, por ficar de mal educado aqui na frente das visitas. Agradeço o convite, espero que os nossos amigos João e Leila se restabeleçam, né, para as próximas conversas de domingo. Aí eu fico só servindo café nos bastidores. Não, senhor, de jeito nenhum. E é isso. Valeu, meu caro Peço. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo mesmo. Eu que agradeço.
A gente encerra, então, mais uma vez com Jean-Philippe Rameau, compositor barroco francês. O barroco francês deveria ser mais ouvido, é grande também. É interpretado pelo Vamos grande fazer Scott. conversas virtuais. Vamos ter Hã? nossas conversas sobre. Vamos fazer uma conversa a respeito. Vamos Um falar de domingo música. desses aí. A gente fez uma vez há muito tempo, já, mas a gente vai fazer outra de música de novo, se Deus quiser. Tá Certo. bom? Fiquem todos com Deus Certo. e até mais. Obrigado, meu querido Peço. Fique com Deus. Até mais.